Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós estamos analisando os ensinamentos da Igreja Católica, a doutrina católica romana, à luz da Sagrada Escritura. Será que o que a Igreja Católica Romana ensina está em harmonia com a Palavra de Deus? Então veja bem, nós estamos mostrando nesse estudo que Jesus e os apóstolos, eles priorizavam a centralidade das Sagradas Escrituras, ou seja, a autoridade das Escrituras acima de todas as coisas. Então veja bem, nós vamos aqui para Mateus capítulo 15, vamos ler do versículo 2 ao 3, veja o que diz: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Veja, aqui nós sabemos que eram os escribas e fariseus que estavam fazendo essa pergunta para Jesus, alegando que os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição deles. Então veja bem, e olha o que Jesus diz. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então aqui Jesus prioriza a centralidade das Sagradas Escrituras. Ou seja, as Sagradas Escrituras estão acima do que qualquer tradição humana. Deus não autorizou nenhuma tradição humana ou nenhum ser humano mudar aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Veja bem, amados irmãos. Então nós vemos aqui sempre a centralidade das Escrituras sendo enfatizada tanto por Jesus como também por seus apóstolos. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Veja bem, o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ver aqui o versículo 7 ao 8. Diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Veja, o judaísmo, ela tinha também a tradição, uma tradição oral, certo? Mas Jesus nunca colocou essa tradição acima da palavra de Deus. Veja bem, a palavra de Deus era central para Jesus Cristo e para os apóstolos. Então veja bem, aqui nós compreendemos. É importante, vamos lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: e que desde a tua meninice, algumas traduções está infância e outro mocidade, veja, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, o versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui nós vemos a importância, a centralidade e a suficiência das Escrituras para estabelecer regras e doutrinas. Veja que o nosso amado apóstolo Paulo enfatiza isso claramente. Alguém pode dizer: pastor Daniel, mas nessa época não tínhamos ainda um cânon do Novo Testamento fixo. Sim, a gente não tinha ainda um cânon do Novo Testamento. Mas à medida em que as epístolas eram escritas, elas já iam sendo recebidas pela comunidade como palavra de Deus. Certo? É tanto isso que nós podemos ver isso lá na epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 a 16. Então veja, o próprio Pedro já reconhecia as epístolas de Paulo como sendo parte das Escrituras. Então veja, amados irmãos, então não podemos colocar qualquer tradição humana acima da palavra de Deus, certo? Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.